Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 7h10. Catalão chegou a uma situação crítica e vive o pior momento desde o começo da pandemia. 100% dos leitos de UTIs estão ocupados e 82% dos leitos clínicos também estão cheios. A Aline Braga fala com a gente ao vivo de Catalão. Oi, Aline, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, os números assustam os moradores aqui de Catalão, mas pelo menos por enquanto o município ainda não anunciou nenhum decreto municipal. O que está valendo é o decreto estadual e que restringe apenas o funcionamento dos bares até às 23 horas. Como você disse, Tiago, 100% das UTIs aqui na cidade estão lotadas e 82% dos leitos de enfermaria também estão cheios. Hoje, Catalão atingiu a marca de 304 pessoas mortas por causa da Covid-19. O município ainda não definiu se vai ter ponto facultativo na sexta-feira. Hoje eu conversei com o secretário municipal de saúde e ele falou sobre esses números. Vamos ver. Se não tivermos consciência, não adianta nada, nós queremos lazer nesse momento e amanhã nós vamos estar chorando a perda do ente querido ou os entes queridos chorando a nossa perda. Isso é muito importante, a gente abdicar dessas situações nesse momento, manter-se todos aqueles protocolos já amplamente difundidos há mais de ano. Tiago, falando um pouquinho sobre os números da vacinação, Catalão ainda está vacinando os grupos prioritários, os professores com mais de 30 anos de idade. As outras pessoas serão vacinadas, aquela nova determinação por idade só vai ser vacinada a partir de quando chegar nova remessa aqui para a cidade, viu, Tiago? Situação séria aí em Catalão, né, Aline? Obrigado por sua participação, boa noite para você. Começou hoje em Anápolis a vacinação por idade. Pessoas com 55 anos ou mais já podem se cadastrar e logo depois procurar um dos 9 pontos de vacinação da cidade. Muita gente não quis perder tempo e madrugou na fila. O sol mal tinha raiado e a fila para vacina já era quilométrica, dobrava quarteirões. Muita gente madrugou para garantir a dose, mas a Silvia e a Leila foram além. Chegaram 10 horas da noite passada. Dormiram no carro. Quentinho mesmo, a gente saiu pra fora, andou um pouquinho. Tranquilo. A notícia da liberação da vacina para pessoas com mais de 55 anos fez lotar os postos na manhã desta terça-feira. Esperou agora muito tempo na fila? Quanto tempo? Não, na faixa de uns 40, 50 minutos. E tá liberado o cadastro para pessoas com 50 anos ou mais. Afinal, este é o próximo grupo a ser vacinado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por enquanto, o município só está vacinando com doses da AstraZeneca. Com relação à vacina Pfizer, é importante ressaltar que, nesse momento, nós não temos essa vacina disponível na rede, né? Então, o público específico dessa vacina é somente gestantes. Todos os outros públicos podem receber as outras vacinas. Importante reforçar que a melhor vacina é a vacina que está disponível naquele momento, é aquela que vai estimular a proteção no organismo para que a gente possa ir conter o avanço da Covid-19. Vale lembrar que mesmo com o início da vacinação por idade, continua a imunização dos grupos prioritários. E enquanto tiver vacina, continuaremos também a ver cenas de emoção de quem acabou de receber uma dose de esperança. Eu só quero que todo mundo vacine, só isso. É isso. A Diretoria de Vigilância em Saúde informou que as doses da Pfizer acabaram dentro do prazo recomendado para uso e que aguarda nova remessa, como também da Coronavac, mas que ainda não tem um prazo para receber essas duas vacinas. Rio Verde, no sudoeste do estado, começou hoje a vacinação por idade. Quem tem 59 anos e não tem nenhuma comorbidade recebeu a primeira dose da vacina. O Jânio chegou às 5 da manhã já com o braço preparado para receber a vacina contra a Covid-19. É uma coisa que todo mundo tem que conscientizar, né? Que tem que tomar a vacina.
O Vilmar é agricultor. Entre um compromisso e outro, ele deu prioridade para o da vacina. A primeira dose está garantida. Tem que vacinar, porque é o recurso que nós temos hoje é a vacinação. Os dois têm 59 anos e nenhuma doença crônica. Eles fazem parte do grupo que foi vacinado nesta terça-feira em Rio Verde, no sudoeste do estado. Vacinação que foi programada para receber pelo menos 800 pessoas com 59 anos e sem comorbidades. Além desse grupo, cerca de 400 trabalhadores da limpeza urbana também receberam a primeira dose da vacina. O cadastramento para receber a dose da vacina contra a Covid-19 continua aberto no site da Prefeitura. Para quem tem entre 55 e 59 anos de idade e não possui nenhuma comorbidade. A expectativa é que essa vacinação por idade avance aqui em Rio Verde, só que tudo depende da chegada de uma nova remessa de doses. Toda semana a gente recebe um envio, uma remessa de doses e com isso a gente consiga abaixar essa faixa etária. Nós temos equipes preparadas para trabalhar sábado, domingo, feriados, justamente para avançar na vacinação do município. E que essa vacinação avance cada vez mais, né? O site da Prefeitura para fazer o cadastro é o rioverde.gov.br, está aí na sua tela. Ao todo, 53.657 pessoas já vacinaram com a primeira dose em Rio Verde. Olha, começa amanhã, à 13h, em Tumbiara, a vacinação de profissionais do ensino superior de universidades públicas e também particulares. Os trabalhadores já foram cadastrados e devem ser vacinados com a apresentação de documentos como RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina e carteira de trabalho. A vacinação vai ser na unidade de ensino onde o profissional trabalha. Notícia mais que esperada, então, para esses profissionais. Foi confirmada hoje mais uma morte de um idoso do abrigo de Anápolis. Agora são 4 mortes no total. 14 idosos continuam internados. A 4ª morte de um idoso do abrigo em Anápolis por causa da Covid-19 foi confirmada na manhã desta terça-feira. Desta vez, uma mulher de 68 anos que estava internada no Hospital Alfredo Abraão. A Secretaria de Saúde de Anápolis informou que até agora já são 66 idosos do abrigo diagnosticados com Covid-19 e 8 funcionários da instituição com a doença. 14 idosos estão internados em unidades de saúde aqui da cidade. 3 deles em estado grave, entubados na UTI. A diretora de Vigilância em Saúde Epidemiológica de Anápolis diz que dentro do abrigo a situação está controlada. O número de infectados não subiu desde a última sexta-feira. Nesse momento, apesar de todo o número, de pessoas positivadas, a situação é considerada sobre controle em relação a esse aspecto, em relação ao avanço. Na semana passada, a diretora do abrigo falou sobre a suspeita do início da contaminação. Segundo ela, um idoso diagnosticado com Covid enquanto tratava de outra doença no hospital, recebeu alta e retornou para o abrigo antes de completar 14 dias do teste positivo, como é recomendado. Ele ficou exatamente 12 dias, 2 dias no UPA e 10 dias no Norma, depois que positivou. Então quer dizer que ele chegou aqui contaminado. No abrigo moram atualmente 79 idosos. Todos foram testados para a Covid e os 13 que não estão com a doença são mantidos em área separada para evitar a contaminação. Em Caçu, no sudoeste do estado, a Prefeitura publicou hoje um novo decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas na cidade nos finais de semana e feriados. Segundo as regras, nem mesmo delivery de bebidas pode acontecer nesses dias. No decreto de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos só podem comercializar bebidas até às 18h. Segundo a Prefeitura de Caçu, o aumento das mortes e casos de Covid-19 na cidade foram responsáveis por essas novas medidas. Até agora, desde o início da pandemia, 36 pessoas morreram de Covid-19 em Caçu. A cidade tem pouco mais de 16 mil habitantes. 3 mortes só no último fim de semana. Em Jataí, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de drogas em uma caminhonete. O motorista tentou fugir, mas acabou caindo em um buraco.
Mais de 1 tonelada de maconha ficou espalhada pelo chão depois que a caminhonete caiu nessa vala às margens da BR-364 em Jataí. Foi preciso uma força-tarefa para recolher toda a droga. Tem uma grande quantidade de entorpecentes. Para transportar em uma caminhonete é quase que o limite que ela suporta. A droga estava sendo levada na carroceria, no compartimento de cargas e nos bancos dos passageiros. A ocorrência pareceu até cena de filme. O acidente aconteceu depois que o motorista não parou durante uma abordagem da PRF. O motorista não obedeceu a ordem de parada na barreira policial e fugiu por cerca de 3 quilômetros. Para tentar despistar a polícia, ele entrou em uma estrada vicinal, mas acabou perdendo o controle do veículo. A droga estava sendo levada para Aparecida de Goiânia. A polícia descobriu ainda que a caminhonete era roubada. O motorista de 43 anos, que não se feriu durante o acidente, foi preso em flagrante e vai responder pelo tráfico de drogas. Olha, quero te contar agora que 15 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária foram cumpridos em 8 cidades de Goiás numa operação da Polícia Civil contra crimes cibernéticos. O Eduardo Daló está ao vivo com a gente de Anápolis e tem todos os detalhes. Eduardo, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás comandou essa operação, ganhou o nome de Bensatia Digital, que é em relação àquele golpe que a gente escuta muito falar hoje em dia, não é, que é realizado através de ligações ou mensagens de WhatsApp. Nesse tipo, de golpe, geralmente os criminosos se passam por familiares, das vítimas para justamente pedirem algum tipo de ajuda através de depósito em dinheiro, Pix ou transferência bancária. E aí, dessa forma, conseguem tirar dinheiro das vítimas. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária. Foram 8 meses de investigações da Polícia Civil. 4 pessoas foram presas, sendo 2 mulheres e 2 homens. 2 pessoas foram presas aqui em Anápolis, 1 pessoa em Alexânia e mais 1 pessoa em Águas Lindas. Eles ficarão presos nas cidades onde foram cumpridos os mandados de prisão e serão interrogados. Segundo a polícia, a suspeita é de que esses golpistas, através dessa ação, tenham tirado das vítimas aqui no estado de Goiás mais de R$200 mil, viu, Tiago? Obrigado por sua participação. Boa noite e bom trabalho para você, Eduardo. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, durante uma solenidade no Ministério da Saúde, que o Brasil vai ser sede da Copa América e Goiás é um dos estados que aceitaram receber a competição. O Rafael Seba traz as informações atualizadas para a gente. Boa noite, Seba. Boa noite a todos, boa noite, Thiago. Pois é, nesse anúncio o presidente Jair Bolsonaro disse que os governadores de Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul aceitaram receber a Copa América e que um 5º governador, de acordo com ele, que chegou um pouco atrasado, também se prontificou a sediar a competição. Depois do anúncio, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que não Mato Grosso do Sul, e sim Mato Grosso seria um dos estados sede da competição. Desde ontem, quando a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, anunciou que o Brasil teria aceitado receber a Copa América, já teve muita polêmica por causa dos avanços da pandemia e também dos riscos, de uma grande competição. São 10 seleções e todo um staff que vai trabalhar na organização do evento. O governador Ronaldo Caiado soltou um comunicado agora há pouco dizendo que vai tomar todos os cuidados com os protocolos. Também consultou o prefeito Rogério Cruz, que aceitou também receber a competição aqui no estado de Goiás. A Copa América inicialmente estava marcada para Argentina e para Colômbia. Os 2 países se recusaram. Depois foi a vez de Chile e Estados Unidos também se negarem a receber a competição, que começa agora, no próximo dia 16, daqui a alguns dias, as seleções já desembarcam nos estados sede. Thiago. Obrigado por sua participação. Rafa, boa noite para você.
7h24, intervalo comercial, e a seguir, parte do prédio de um orfanato pegou fogo em Lusiânia. O que viraria renda para a instituição queimou. E foi preso em Minas um dos envolvidos no roubo em Tumbiara. Os ladrões levaram uma caminhonete no centro da cidade, e isso durante o dia. Os detalhes a seguir. 7h27, de volta com seu J2 para te contar que parte do prédio onde funcionava um orfanato em Lusiânia pegou fogo hoje no começo da tarde. O local onde ficavam as doações que virariam renda para a instituição foi destruído. A fumaça dava para ser vista de longe. O fogo começou em uma sala e se espalhou rapidamente. Os funcionários que estavam no prédio se assustaram com a altura das chamas. Gente, sobe, isso aqui vai explodir. Meu pai do céu. A Tamires trabalha no orfanato. Ela tentou apagar o fogo, mas as chamas já estavam altas e fora de controle. A gente sentiu o cheiro de queimado. Na hora que a gente sentiu o cheiro de queimado, porque a gente olhou ali na festa ali, tava o fogo já. E eu abri a porta só porque o fogo já estava alastrado. O incêndio começou por volta de 1h da tarde. Os funcionários disseram que estavam fazendo a limpeza das salas quando perceberam a fumaça saindo pelo telhado. No momento em que o fogo começou, as crianças não estavam aqui no prédio, já que o espaço funciona apenas como depósito para guardar materiais e também para fazer eventos. Dentro das salas havia diversos materiais, como sapatos, roupas e brinquedos que ficaram queimados. Tudo isso seria usado em um bazar para arrecadar dinheiro para o orfanato. Na manutenção dos meninos, do pagamento de funcionário. 4 salas, 2 banheiros e parte do telhado ficaram destruídos. O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo tenha começado depois de um curto-circuito na fiação. Por conta do risco de desabamento, o local terá que ser interditado. Tinha muito material combustível, né, que propagou muito rápido. Né? Tecido, sapato. Dói o coração ver serviço de anos e pegar fogo. Triste ver esse tipo de cena, né? Bom, quero te contar agora que em Anápolis a Polícia Civil investiga um caso de estupro de uma adolescente. Ela pegou carona com um desconhecido e o Eduardo Idaló está de volta aqui com a gente para contar o desenrolar desse caso. Com você outra vez, Eduardo. Oi, Tiago. Pois é, eu volto agora com essa notícia triste, né? Essa adolescente, ela tem 17 anos, ela estava indo para casa da tia dela, aqui em Anápolis, no bairro Jardim Tesouro, e aí ela estava no terminal urbano, ela pegou um ônibus, depois que ela embarcou nesse ônibus, depois de passar por alguns bairros, ela percebeu que ela estava na linha errada de ônibus e aí ela desembarcou. Como ela não sabia onde ela estava, ela pediu informação em uma oficina de motos, e lá perto desse local, um homem passou de carro e ofereceu ajuda para ela, ofereceu carona para levá-la até o destino final que ela precisava ir então. Ela aceitou essa carona, só que esse homem desviou o caminho e levou ela para a zona rural, onde ele conseguiu cometer o estupro contra essa adolescente. E aí o crime foi descoberto porque o dono de um sítio ouviu gritos de socorro depois de uma relação sexual com a vítima. Essa vítima aproveitou o descuido do autor, que estava com uma faca, né, apontada contra ela. Ela saiu correndo e pediu ajuda, e aí então esse dono do sítio ouviu, chamou a polícia foi até lá, a polícia fez ronda próxima a essa oficina de motos, onde ela pediu ajuda, mas não encontrou o suspeito. Ele ainda está sendo procurado, ela foi levada até o IML, para o hospital, e fez exame de corpo de delito. Tiago, a polícia segue investigando. Obrigado por sua participação, fica aí um alerta em relação ao que aconteceu, né? Valeu, Eduardo. A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu em Uberlândia um dos suspeitos de roubar uma caminhonete no setor central de Itumbiara, no sul goiano. A imagem de uma câmera de vigilância mostra o momento em que 3 homens se aproximam pela calçada e abordam a vítima, que estava distraída. Eles empurram o homem, pegam a chave e levam embora a caminhonete. Os outros 2 envolvidos foram presos pela Polícia Militar Goiana em Itumbiara. O veículo foi recuperado em Uberlândia e já foi entregue para o dono. E tem preparativos para o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, e a expectativa de um feriadão é que muitas cidades avaliam decretar ponto facultativo na sexta-feira, mesmo contra o alerta de especialistas sobre o aumento do número de casos de Covid. Serão 4 dias longe do trabalho para quase 40 mil servidores que estão na ativa na Prefeitura de Goiânia. Além da folga no feriado de Corpus Christi na quinta-feira, sexta vai ser ponto facultativo.
Assim, os funcionários só voltam ao trabalho na segunda-feira, dia 7. Muita gente se prepara para visitar cidades turísticas, como a cidade de Goiás. Por lá, além das barreiras sanitárias, bares e restaurantes devem funcionar com apenas 30% da capacidade para evitar aglomerações. Em Pirenópolis, o controle começa já nesta quarta-feira. Só podem entrar na cidade turistas que tiverem reservas em hotéis. Nós vamos continuar operando em 50% só da capacidade. Está proibido circulação com caixas de som, coolers de bebidas. O toque de recolher continua a partir da meia-noite, de meia-noite às 5 da manhã. Aumentaremos o número de fiscalização e temos feito também um trabalho orientativo de controle ao trânsito. Caldas Novas deve seguir o último decreto, que permite o funcionamento de estabelecimentos com até 75% da capacidade. Eventos também podem acontecer, mas precisam ter autorização, um alvará emitido com antecedência. As regras de distanciamento e uso de máscara seguem sendo obrigatórias. As medidas surgem no momento em que um sinal de alerta volta a acender de dentro dos hospitais. Na tarde desta terça-feira, 13 estavam com 100% dos leitos de UTI ocupados. A fila de espera também voltou a crescer. Hoje, 45 pessoas aguardam por um leito. Fila não significa ausência de assistência. Fila significa priorizar determinados casos em detrimento de outros. O que a gente está vivendo agora é um repique de segunda onda. Eu considero isso mais desafiador do que se fosse a terceira, porque a terceira pressupõe que a segunda teria acabado. E o mínimo que nós chegamos neste momento de taxa de ocupação de UTI foram 78%. E não chegamos abaixo de 50%. O governador Ronaldo Caiado disse que pode repensar o ponto facultativo previsto para esta sexta-feira. Ouvirei também não só o meu secretário de saúde, como também a parte sanitária da nossa secretaria, como ouvirei também o COI, e a partir daí nós teremos a maior tranquilidade para decidir. Se necessário, tomaremos medidas, sim, para não deixar com que haja um aumento do fluxo de contaminação. Especialistas pedem que o cuidado com a saúde continue sendo mais importante do que o descanso longe de casa. Não é momento de fazer festa, não é momento de reuniões, né? Principalmente quando a gente tem as pessoas deixando de usar máscara, deixando de manter o distanciamento físico. É uma situação muito séria que a gente está vivendo nesse momento. Aí, e será como é que fica a situação em Aruanã? O repórter Gabriel Garcia tem mais informações, falando agora ao vivo com a gente, porque a prefeitura lá chegou a fazer uma reunião para decidir sobre o ponto facultativo. Não é isso, Gabriel? Boa noite para você. Isso mesmo, Thiago. Boa noite para você e para todos. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Aruanã estava reunido até agora há pouco na Prefeitura e já pré-acertaram o seguinte: vai ter toque de recolher em Aruanã das 10 da noite até as 5 da manhã, reforço na fiscalização em portos e locais onde as pessoas mais se aglomeram na cidade, reforço na fiscalização também sobre o rio, principalmente naquelas praias mais distantes, onde as famílias gostam de se reunir e infelizmente acabam se aglomerando. Parques e praças vão ter o acesso proibido. Ninguém vai poder usar parques e praças durante o feriado de Corpus Christi na cidade. A Prefeitura estuda ainda a possibilidade de pedir um exame de teste de Covid. Esse resultado precisa ser negativo para o turista poder entrar na cidade. A Prefeitura estima que esse teste deve ser entregue, deve ser feito com até 72 horas de antecedência e apresentado logo na entrada do município em uma barreira sanitária. Esse último ponto ainda está sendo estudado e analisado. O decreto com as medidas para o feriado em Aruanã deve ser publicado hoje à noite ou, no máximo, amanhã de manhã. Tiago. Certinho. Obrigado por sua participação, Gabriel. Até mais. Agora eu quero falar com os estudantes, recadinho importante para quem está de olho no Enem. O Ministério da Educação anunciou as datas das provas para as versões impressa e digital. Chama agora o Eduardo Marins, que está por dentro de tudo, sabendo tudo, para dar outras informações. Com você, Eduardo, boa noite. Hey, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos. O Ministério da Educação já decidiu a aplicação das
Essas aplicações vão ser tanto para o modelo de prova digital como também impressa, né? O Enem é o maior exame para os estudantes ingressarem no ensino superior, né? Contando com milhões de inscrições em todo o Brasil. Com as notas do Enem, os estudantes conseguem, por exemplo, participar de programas como o ProUni, SISU e até mesmo aí o FIES, que é o financiamento estudantil. A inscrição para a prova também já foi definida pelo Ministério da Educação. Vai ser entre os dias 30 de junho a 14 de julho. O edital com mais informações vai ser publicado ainda essa semana no Diário Oficial da União. A gente lembra que na edição do ano passado a gente passou por problemas como adiamento do exame devido à pandemia, salas lotadas com alunos barrados e suspensão da aplicação em algumas cidades e capitais aqui do Brasil. Em 2020, mais de 6 milhões de pessoas se cadastraram para o Enem, mas mais da metade acabou não comparecendo, viu? Eu volto com você, Thiago. Tá certo, obrigado por sua participação, tá bom, Eduardo? Valeu, boa noite. Hora da nossa imagem do dia agora e repara só nessa cena gravada aqui em Goiânia. Um carro ficou pendurado em um viaduto, meu Deus. A motorista parou numa oficina, mas não puxou o freio de mão. O carro desceu e por pouco não caiu no viaduto da Avenida República do Líbano, esquina com a Independência ali no setor aeroporto. Os bombeiros conseguiram retirar o veículo. Um susto enorme, ninguém ficou ferido. Dá até agonia de ver, né? Bom, e assim a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje, agradecendo demais a sua companhia. E do outro lado, a gente vai embora com imagens do Lago Dona Gersina, lá em Rio Verde. Boa noite, a gente se vê amanhã, pessoal. Tchau!